Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, no nosso canal, né? Então, se você está assistindo essa live com a gente aqui ao vivo, eu quero que você já dê um joinha aí se você consegue nos ver e nos ouvir bem. Se você está assistindo essa live depois aí no nosso canal do YouTube, se inscreva aí abaixo para você sempre receber as novidades e estar por dentro do que a gente anda fazendo, tá? A gente anunciou, dando um alô aí pro Alan, pro Guilherme, nosso amigo querido Guilherme. Gente, olha só, a gente anunciou que a gente faria essa live de hoje falando do poder das palavras dentro do casamento, dentro da sua relação, né? As palavras têm um poder de construir e de destruir o seu casamento, de destruir a sua relação. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Marcos, sejam bem-vindos. Então, dá um joinha aí se você está nos vendo e nos ouvindo bem, tá bom? A gente já vai começar o nosso conteúdo para ser uma live bem prática, bem rápida e não perder tanto o seu tempo, ou melhor, enriquecer esse seu tempo aí que você está vivendo, assim como nós, confinados de quarentena, nos protegendo, tomando todos os cuidados que devemos tomar. E vou passar para a Fernanda, que ela vai dar início a essa live de hoje, do poder das palavras, o poder da palavra, o poder das palavras no seu relacionamento. Olá, boa noite. Só dar uma explicaçãozinha rápida, assim. Eu vou falar mais do enfoque espiritual, porque desde quando o Beto começou a estudar sobre psicologia, e aí foi fazer o curso de psicanálise, e foi fazer formação em coaching, enfim, quando ele foi trabalhar com desenvolvimento humano, eu sempre falei com ele, amor, a Bíblia tem tudo. Não que você não deve estudar o que você está estudando, mas você também tem que estudar a Bíblia, porque ela é o nosso manual de vida. E é engraçado que quando a gente vai pensando nos assuntos do que falar para vocês, sobre casamento, sobre família, é legal porque o Beto sempre tem esse olhar para a questão prática, né, do coaching, da terapia, da psicanálise, o que a psicologia fala sobre isso, e eu já tenho um olhar mais espiritual da coisa, né? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos orienta a fazer para melhorarmos a nossa vida aqui. Então, assim, eu vou fazer esse enfoque espiritual e o Beto vai fazer um enfoque mais prático. E eu quero começar falando de uma palavra que está em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. E ele é muito claro, e Salomão fala aqui, a morte e a vida estão no poder da palavra. Ou seja, a sua boca, quando você abre ela para falar, você está proferindo vida ou morte. Então, o questionamento que eu trago para vocês hoje é quais palavras você tem usado dentro da sua casa? Você tem trazido palavras de vida ou palavras de morte? Eu sou uma pessoa, a gente já falou sobre perfil comportamental aqui, o Beto ele tem a tendência a ser mais otimista, eu tenho a tendência a ser mais, ele fala que é pessimista, eu falo que é realista, mas realmente tem um olhar meio pessimista para a coisa, porque a gente sempre acha assim, a gente sempre vê os erros e já pensa assim, se tem esses erros é porque a coisa vai dar errado. Então, e eu sempre manifestei muito, eu tenho essa facilidade de manifestar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E o Beto sempre, você tem que ter cuidado com o que você fala, porque as suas palavras têm poder. E eu nunca tinha levado isso muito a sério. Até um dia que a gente foi fazer um curso com o Paulo Vieira, lá no... Eu não lembro qual foi o curso que a gente foi fazer, mas ele falou sobre o poder das palavras. E aí foi o método CIS. E aí ali eu falei assim, caramba, ele falou sobre uma pesquisa, provavelmente o Beto vai falar sobre essa pesquisa da água. E ali eu parei e falei, meu Deus, isso tem total sentido. E aí eu fui pra Bíblia, e aí eu vi que a Bíblia já falava isso há milhares de anos atrás. Salomão, o homem mais sábio, de acordo com a Bíblia, né, até o seu tempo, ele foi o homem mais sábio, ele falou isso, que a morte e a vida estão no poder da palavra. E aí eu trago pra vocês também uma história que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Eu não vou ler porque é grande, então a gente vai perder muito tempo. A gente vai gastar muito tempo. Mas ele fala o seguinte, Deus dá uma visão para o profeta, ele leva o profeta para um vale de ossos secos. E aí Deus fala para ele assim, o que você está vendo aí? Aí ele fala, eu estou vendo ossos secos, e eles estão muito secos, eles estão sequíssimos. E aí Deus fala assim, e esses ossos podem voltar à vida? E aí o profeta fala para Deus, bom, o Senhor é quem sabe. Então Deus fala assim,
vai, profetiza sobre esses ossos e diga, ossos, cria-se carne, cria-se tendões, volte à vida. E aí esses ossos começam a ser envolvidos por carne, por tendões, e depois, só que eles continuam sem agir, sem ação. E aí Deus fala para o profeta, eles podem voltar a viver? E aí o profeta fala, o Senhor sabe. Aí Deus fala para o profeta, vai aos ossos, profetize e diga, Espírito, entre nesses ossos. E no final ele fala que aqueles ossos secos se tornaram um exército. Você tem como fazer a sua casa de ossos secos virar um exército. Eu falo isso, a gente sempre fala isso aqui dentro de casa, a gente profetiza coisas boas dentro de casa, não como uma questão de positivismo, mas crendo que realmente há poder nisso. Há poder em mim, Fernanda, ser humano, há poder no Beto, ser humano, não. A gente crê que há poder em Deus, mas Deus determinou, como Criador de todas as coisas, Ele determinou que haveria poder a partir do momento que a gente profetizasse as coisas, a partir do momento que a gente abrisse a boca e proferisse palavras. Então Ele deu poder às palavras. E essa é a questão espiritual da coisa, e agora o Beto vai mais para a questão prática. E o que é importante frisar nisso que a Fernanda estava falando, é que quando o profeta está ali conversando com Deus, e Deus fala com ele assim, diga aos ossos. Mas espera aí, ossos não tem ouvido, sabe? Mas ele fala, diga aos ossos, ouça ossos. Ouça ossos. A palavra do Senhor. Então, ou seja, os ossos também são criados por Deus, sabe? Então, tudo que Deus criou tem essa ligação, eu vou falar assim, tem esse ouvir a voz de Deus, sabe? As plantas, você pode fazer experiência com a planta, cara. Você pode fazer uma experiência, você na sua casa, com as plantas. Coloca a planta lá, não rega, não cuida, deixa ela uma semana, você vai ver que ela vai ficar murcha, triste e tal. Agora vai lá, começa a regar, começa a cuidar, começa a falar com a planta, começa a conversar com ela, você vai ver como é que ela vai criar. Eu também já fiz isso daqui para algumas mães, eu falei assim, olha, você sabe o poder das palavras que você tem proferido para os seus filhos? Você quer entender o poder disso? Pega os carocinhos de feijão e coloca em lugares separados da casa, aquele carocinho de feijão dentro do algodão, e aí um feijão você escreve no copo, coloca num copo, um feijão você coloca assim, amor, e todo dia você chega ali, ei feijãozinho, você é um amorzinho, você é muito bonitinho, e vai falando coisas positivas para aquele caroço de feijão, e pega um outro feijão, coloca distante, coloca lá maldição, e aí você chega lá e fala assim, seu feioso, seu nojento, você não vai crescer, você não vai dar em nada. Passado uma semana você vai ver o resultado de um feijão para o outro feijão. Por quê? Porque as palavras têm poder. Esse foi o experimento que a Fernanda citou do Masaru Emoto. Depois você pode pesquisar aí na internet, Masaru Emoto. E esse cara ele é um farmacêutico, um pesquisador japonês, e ele comprovou o poder das palavras sobre a água. O que ele fez? Ele fez exatamente essa experiência que eu contei aqui do feijão, só que ele fez com água. Ele separou vasilhas de água em ambientes diferentes, com palavras diferentes. E as pessoas passavam naqueles ambientes e olhavam, lia a palavra gratidão, e olhava para a água e falava gratidão. Na outra ali, amor. Olhava para a água e falava amor. Na outra ali, nojo, terror, medo. E aí ele congelou essas águas, depois delas receberem centenas de palavras ali em cima delas. Ele congelou essas águas e depois ele cortou. Ele usou um maquinário lá para cortar. E aí ele fez fotos microscópicas desse gelo, né? Do cristal que formou em cada um desses gelos. E aí aquelas palavras de bondade, de amor, palavras positivas, formavam cristais lindos. Já aquelas palavras feias, de maldição, os cristais horríveis, sujo, amarelo, sabe? E tá tudo disponível na internet, você pode pesquisar, experimento do Masaru Emoto que você vai ver. E aí, qual é a grande questão disso tudo? Que o Masaru Emoto, ele comprovou que a Bíblia já falava lá 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, Salomão lá, ele trouxe a ciência para comprovar a verdade que já está explícita aqui há muitos anos. E o que mais que esse experimento traz para a gente? Se você estudar, se você tiver algum amigo, tiver algum parente médico, você pode comprovar que você vai saber que isso não é uma falácia.
que o nosso corpo, o corpo humano, a composição do nosso corpo humano, ela é 70% de água. 70% do nosso corpo, a composição dele é de água. E aí, olha as palavras que você está proferindo sobre essa matéria, sobre essa água. Quando você discute com a sua esposa, quando vocês estão brigando, quais são as palavras que você está proferindo na vida dela, nessa água, nesse conjunto de água que está aqui. Então, as palavras, elas têm esse poder de matar, elas têm esse poder também de trazer vida. Então, cabe a gente frear a nossa língua, frear nossas palavras, ter consciência disso, ter consciência de que a gente pode estar arruinando o nosso relacionamento, estar jogando o nosso casamento na vala, como a gente pode estar abençoando, como a gente pode estar melhorando o nosso casamento com o poder das palavras, com o poder da comunicação, uma comunicação efetiva. Ah, Beto, quer dizer que tem que ficar fingindo, amorzinho lá, não sei o quê. Não, olha só, porque não é só o falar em si, existe toda essa questão, a comunicação, ela é o primeiro passo dessa transformação. Só que essa comunicação, ela gera pensamentos em você. Quando você comunica, então assim, quando numa discussão você comunica algo ruim para sua esposa, você começa a pensar naquilo mais vezes. Você começa, a sua memória começa a trazer. Vou dar exemplo aqui, entendeu? Vou dar um exemplo. Tem maridos que desonram as mulheres com palavras e viram e falam assim: ah, você é uma puta. E aí ele começa a lembrar de putas, ele começa a lembrar de tipo assim, quais as atitudes que ela tem feito ao longo do nosso casamento que transfira esse termo da puta, sabe? Então assim, e aí ele tá ofendendo, ele tá jogando a mulher para baixo, ele tá, sabe, ele tá criando aquilo que, essa realidade que ele tá comunicando. Porque se a gente pegar a Bíblia desde lá de Gênesis, o mundo todo foi feito no poder da palavra. Foi Deus falando, e a coisa foi fluindo, foi surgindo, foi acontecendo. Então, as palavras têm poder e você tem que prestar atenção, você tem que vigiar, tem que estar vigiante, porque as suas palavras, elas vão começar a gerar pensamentos na sua cabeça. Esses pensamentos, eles vão começar a se transformar em um grande sentimento. E aí aquilo que você começa a sentir, aquilo começa a se tornar uma verdade para você. E aí daqui a pouco você não consegue mais enxergar aquela pessoa que casou com você para ser o seu parceiro, para ser a sua parceira, você não consegue mais enxergar aquela pessoa como um parceiro, como uma parceira. Você vai começar a enxergar como um inimigo, como um arquirrival, como uma pessoa que em vez de somar, tá só dividindo. E aí a atitude daquela pessoa vai ser sempre essa. Porque ela também vai olhar para você dessa forma. Vai olhar com você desdenhando, vai olhar para você com um olhar de, não quero, não, sabe? E é igual eu falei no início, né? O poder da vida e da morte estão aliás, a vida e a morte são no poder da palavra. Você pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, às vezes você fala, por exemplo, você vira pro seu marido e fala assim, porque você é um adúltero. Às vezes aquilo não é uma realidade, mas pode vir a ser, porque você está transformando isso. Vou pegar esse exemplo da Fernanda. Às vezes sabe, nessa situação que a gente está vivendo hoje, aí às vezes o marido está indo trabalhar e ele está preocupado, e ele fica lá, poxa, tem que me higienizar, eu estou correndo risco. E aí ele está carregando um fardo pesado, você está dentro de casa, às vezes cuidando das coisas da casa, sabe? Você está trabalhando de home office e ele está na rua, ele está lá se arriscando e ele está bem sobrecarregado. E aí ele chega mal para baixo, e aí você começa a ver ele um dia assim, outro dia assim, e você fala assim, nossa, mas ele não era assim, o que está acontecendo? Por que ele está desse jeito? Por que o comportamento dele está desse jeito? E aí ele está mal, ao ponto de explodir, aí você solta uma faísca ali, a coisa pega pesado, e aí você pensa assim, esse safado só pode estar me traindo. Por isso que ele está estranho comigo, por isso que ele está diferente comigo. E aí você comunica, ele só pode estar me traindo. Aí o que a sua mente vai fazer? Sua mente vai trazer pensamentos, sabe de quê? Daquele marido da prima que trai a prima, daquela amiga que foi traída, e aí
você vai começar a lembrar que o marido da amiga também ficou estranho, não sei o que e tal. E nada, ele só está vivendo essa pressão social que ele está vivendo hoje. Mas você começou a botar isso na sua mente, que ele pode estar te traindo. Aí um dia vocês são convidados, acabou a quarentena, vocês são convidados, sei lá, para ir numa festa, para ir numa pizzaria. Aí vocês estão andando na calçada, sabe? Um casal bonito, jovem, de mãozinha dada. Aí passa uma mulher bonita e olha para vocês e ela sorri, tipo assim, nossa, que família linda, que casal lindo. E aí você tá com aquele pensamento de que ele tá te traindo. E aí você vira e dá um beliscão nele. Quem é essa sirigaita? Por que ela tá olhando pra você e sorrindo? E o pensamento da mulher era assim, era um pensamento de olhar pra vocês, tipo assim, desejando coisas boas para a relação de vocês. E ela não tem consciência que ela acabou de gerar a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque você foi contaminada lá atrás com a palavra que você proferiu. Esse safado só pode estar me traindo. Aí sua mente começou a pensar que isso pode ser verdade. Esses pensamentos se tornaram sentimentos profundos. E aí não tem nada que tire isso da sua cabeça. E aí o sorriso daquela mulher na rua, uma mulher que, sabe, aquela transeunte, sabe, ela tá ali passando, ela por acaso passou por vocês e ela olhou para vocês admirada, feliz de ver um casal bonito, jovem, andando de mão dada, numa sexta-feira à noite, e aí você pega isso tudo e fala assim, seu safado, quem é essa sirigaita? Por que ela sorriu pra você? Quem é? E aí, amor, não sei. E quanto mais o homem fala, pior vai ser, mais vai se complicar, porque ela vai querer saber. E aí aqueles pensamentos todos na cabeça vai começar a vir à tona. Você já saiu com ela? Você me fala, me conta a verdade. E ele tá falando a verdade, eu não sei quem é essa mulher, eu sei lá, eu nem vi que a mulher sorriu pra gente. Então é isso, sabe? A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque senão a gente põe a perder tudo que a gente vem construindo há anos. Só complementar uma coisa que eu lembrei, quando a gente atende as pessoas e a pessoa já vem falando de divórcio, a primeira coisa que a gente fala é, vamos tirar essa palavra, você não vai mais proferir essa palavra na sua vida, você não fala mais em divórcio. E foi essa razão por a gente ter, na semana passada, quando a gente fez a semana para desistir do divórcio, né, a semana para salvar seu casamento, a primeira lição era, você tem que ter o seu pensamento que o seu casamento é eterno. Você não pode tratá-lo como algo temporário. Então, você tem que riscar da sua lista o divórcio. Por quê? Se você já está proferindo, se você já está falando a palavra divórcio, é porque você já está pensando na possibilidade. E talvez seja algo que não esteja nem próximo de acontecer. Mas a partir daquele momento que você começa a falar isso, a proferir essas palavras, parece que a coisa se torna real. A coisa nasce a partir dali. A partir da sua boca, você está fazendo nascer uma maldição dentro da sua casa. Então, gente, presta atenção nisso. Vamos cuidar mais com as nossas palavras. E eu costumo dizer nos treinamentos, quando a gente faz e tal, eu costumo dizer que as palavras são como torpedos. Você lança isso no ar. Quando você lança um torpedo, um míssil, esse míssil ele vai cair, ele vai fazer um estrago. Então, quando você lança um míssil, vou dar um grande exemplo que a gente vive, se você acompanha algum jornal, você vê lá Israel e a Palestina. A Palestina vive lançando mísseis contra Israel. E Israel tem uma forma de se resguardar. E aí o que Israel tem que fazer? Para aquele míssil não cair em Israel e gerar um estrago, Israel lança um outro míssil para interceptar isso no ar. Então é as palavras. Se você lançou uma palavra de maldição, uma palavra ruim, quebra isso no ar, sabe? Olha, me perdoa, tá, ó, não, tá, tô anulando essa palavra, você é o meu amor, você é a minha vida, ó, e tal. E aí você gera palavras positivas. Não basta só, não, então agora eu não vou falar palavra nenhuma. Não, você tem que gerar poder, você tem que criar palavras positivas, palavras de poder. A neutralidade, ela não vai produzir o resultado que você deseja. Então, todas as palavras que você já lançou negativa, começa a lançar positivas, para elas anularem toda essa negatividade, tudo isso de ruim que você trouxe para dentro do seu casamento. Essa é a dica, essa é a dica prática de hoje, né? Do que fazer, porque às vezes a gente está falando isso, aí você pode parar e pensar, nossa, mas eu já falei tanta besteira pro meu marido, eu já falei tanta besteira pra minha esposa, como que eu posso mudar isso? A gente vai ser amaldiçoado por causa disso? E aí o Beto tá trazendo essa dica prática para pare um pouquinho e pense, quais palavras você tem proferido na sua casa, pros seus filhos, pro seu marido, pra sua esposa, pro seu pai, pra sua mãe.
Para e pensa e reverte isso. Começa a pensar em palavras positivas contrárias. O carocinho de feijão no algodão, faz essa experiência que seus filhos vão se surpreender. E é uma forma, às vezes, a criança que começa a se envolver, começa a ir para as escolas e começa a xingar muito. E aí é uma forma até de você corrigir, trazer consciência real para ela. Olha, essas palavras que você está falando, deixa ela xingar o feijãozinho uma semana e o outro falar coisa boa. E aí ela vai ver no final daquilo ali. Então são coisas práticas do dia a dia que você consegue fazer. Você consegue fazer. Então, às vezes você quer gerar também, você assistiu a live, você envia essa live. Se seu marido tem o costume, se a sua esposa tem costume de falar palavras ruins, negativas, envia essa live para ela. A gente vai postar essa live depois lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Envia essa live para a pessoa, envia esse vídeo para a pessoa. E aí, convida ela a fazer essa experiência do feijão. Convida ela, vamos fazer uma semana aqui, vamos ver o que vai dar. E aí vocês vão se surpreender, vocês vão tirar grandes lições daquilo ali. Então, gente, vou ler só algumas coisas aqui, ó. O Rafael falando, a minha esposa me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. É isso que é ser casamento, é para ser isso, sabe? É ser um time, um inspirando o outro, um ajudando o outro, um dando o principal, gerando vida. As palavras geram vida, sabe? As palavras geram vidas, então é um gerando vida nos outros. Então, Rafael, parabéns para sua esposa aí que tem te inspirado a cada dia. Opa, peraí que subiu aqui. Pronto. Não sou casada ainda, mas coloco meu relacionamento nas mãos do Senhor. É isso aí. Alê, tá aqui Alês. Alês, é isso. Além de colocar o seu casamento nas mãos do Senhor, o tempo que vocês estiverem juntos, pelo que eu entendi, você tá namorando, tá? Tem um relacionamento, noiva, namorando. O tempo que vocês estiverem juntos, se dediquem a isso. Sabe, a proferir coisas boas um para o outro, a desejar coisas boas para o outro, a desejar um futuro brilhante, sabe? Às vezes as pessoas no próprio relacionamento já começam a gerar maldição, aquele desgraçado, aquele filho da mãe e não sei o que, isso aqui, e aí você começa a quebrar coisas positivas que poderiam acontecer na vida daquela pessoa, porque por conta de uma briguinha, por conta do sorvete que derramou, sabe? São coisas pequenininhas e o relacionamento é muito maior do que tudo isso. Já lancei muitas palavras negativas, então agora, Liz, positiva, manda os torpedos positivos agora, sabe? A partir de hoje começa a criar, faz isso, começa a escrever isso, gente. Se você tem o costume, às vezes tem gente que é viciado em falar coisas negativas, é viciado em reclamação. Então começa a escrever, começa a ler para você, começa a escrever 10 sentenças positivas sobre o seu relacionamento, sobre o seu namorado, noivo. 10 coisas positivas que você vê nele, pratica isso. Quando você vê, você está falando para ele isso. Não, e se você já está fazendo isso no namoro ou no noivado, a tendência é que você continue fazendo no casamento. Pelo contrário, na verdade, pelo contrário não, vai aumentar. Tanto o bom quanto o ruim no casamento vai aumentar. Então, se você já faz isso hoje, graças a Deus, que você continue fazendo isso e tenha esse hábito de falar coisas positivas pro seu namorado, noivo. Gente, é isso. Essa é a nossa live aqui de sexta-feira para contribuir para vocês, principalmente agora nesses dias confinados. Eu sei que, sabe, tá tendo muitos atritos, sabe, uma impaciência, todo mundo estressado, mas busca, sabe, aproveitar esse momento. Um momento que às vezes você clamou por muitos dias, queria ter mais tempo para minha casa, para minha família, queria ter mais tempo para a gente fazer refeições juntas, para a gente estar unido. O momento é agora, sabe? Então aproveita esse momento, com o poder das suas palavras, construa algo sólido. Afinal eu estou falando isso e eu vou voltar a repetir, vai passar. Essa coisa que a gente está vivendo hoje, esse momento que a gente está vivendo hoje, vai passar. E se você já estava vivendo essa crise que a gente está vivendo hoje de forma global, se você já estava vivendo uma crise dentro do seu relacionamento, entenda, a crise ela te fortalece, a crise vai passar. Se você souber lidar com ela, trazendo ela para o seu lado, assim, né, trazendo ela em seu favor, ela vai te fortalecer e ela vai te tornar uma pessoa muito melhor quando ela passar.
Então é isso. Vou me despedir mesmo de verdade agora. É um prazer estar com vocês e a gente tem, na verdade tenho 2 recados para falar aqui para vocês antes da gente encerrar. Deixa eu só concluir aqui. Manda os coraçõezinhos aí, gente. Vai lá, manda os coraçõezinhos aí. Vai, você que tá aí com a gente. Só para concluir, assim, o Beto falou dessa quarentena dos atritos, realmente isso é normal, porque você fica confinado dentro de casa, não pode nem dar uma olhada lá na rua, isso realmente é muito estressante pra gente, tem gente que já tá pirando o cabeção. Mas assim, olha pro lado bom, pro lado positivo da coisa. Você tá sentindo falta de ir dar um passeio na rua com o seu cachorro. Até ontem você nem valorizava isso, você achava isso um saco, de ter a obrigação de ter que passear com o seu cachorro todo dia. E aí hoje você tá tendo uma oportunidade de estar dentro de casa, de estreitar os laços dentro da sua casa. Olha pra isso e viva o presente da melhor forma possível. Porque amanhã você vai ter que voltar pro seu trabalho. Você vai ter que voltar pra sua rotina estressante em que você vai ver sua família às vezes só no final de semana. Então valorize isso hoje e saiba, vai passar. E você não vai ter essa oportunidade novamente. Então, assim, a gente precisa aprender a viver o presente. A gente fica muito olhando para o futuro ou então para o passado, né? Sempre aquela coisa assim, eu quero vencer mais, eu quero alcançar lugares maiores, ou então você fica olhando para o passado, eu queria voltar naquele tempo, porque aquele tempo era melhor. E a gente esquece o que a gente está vivendo hoje. Quando a gente aprende a ter gratidão pelo dia de hoje, a nossa vida, a gente encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que está no nosso presente. A alegria não está no passado e nem está no futuro, está no hoje. Gente, então é isso. Eu falei que eu ia falar 2 coisas pra gente encerrar e vou encerrar mesmo, de verdade. Se você não falo mais nada. Se você está assistindo aqui ou você vai assistir depois lá no YouTube, abaixo na descrição do nosso vídeo a gente vai deixar o canal do Telegram. A gente está montando, criando já, a gente já está criado no nosso canal no Telegram.